Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, que é Platão, o Um e o Múltiplo, comentários sobre o Parmênides, que é essa obra aqui, tá? Essa obra é um pouco difícil de achar, mas eu vou tentar deixar na descrição do vídeo o link, tá? Para quem tiver interesse em adquiri-la. Bom, quem tiver curiosidade sobre o Mário Ferreira dos Santos, eu tenho outros vídeos aqui no canal também, tá? Vou fazer um breve resumo acerca de quem seja o Mário Ferreira dos Santos e depois sobre essa obra. Bom, Mário Ferreira dos Santos é um filósofo brasileiro, né, que possui uma extensa obra, tá, em vários âmbitos da filosofia, né, se tornou popularizado, né, atualmente em razão do professor Olavo de Carvalho, né, que sempre o citou e tentou fazer um resgate da sua obra em vida, porém, infelizmente, isso não ocorreu, né? Ele tem um curso sobre o Mário Ferreira dos Santos, tá? Porém, o resgate que ele queria fazer em relação à obra do Mário não foi possível. A última informação que circula na internet é que a obra do Mário Ferreira dos Santos, hoje quem é dona dos seus direitos autorais é a editora Realizações, tá? Essa editora aqui tá como Ibrasa, tá? Que é uma editora não conhecida e que hoje aparentemente tem esse livro no catálogo, mas não tem disponível, enfim. Então, ao que me consta, hoje a Realizações vem lançando aos poucos algumas edições das obras do Mário Ferreira dos Santos, recebe uma série de críticas, né, pelos os alunos do professor Olavo de Carvalho, pelo próprio professor Olavo de Carvalho, enfim, acho que é melhor ela ser lançada do que não ser lançada, ainda que ela possa padecer de alguns defeitos. Então, o Mário Ferreira dos Santos é o filósofo que ele sempre vai buscar o princípio apodíctico, ou seja, princípios dos quais ele possa partir e construir a sua filosofia, princípios os quais são autoevidentes, né? Já comentei nos vídeos anteriores sobre a filosofia concreta, que é aquele livro vermelho que está lá atrás. Então ele sempre vem tentando fazer ele constrói toda uma filosofia baseada nessa questão de princípios apodícticos, e a partir dele ele vai lançando os fundamentos para a construção da sua filosofia até alcançar o que ele chama de Mathesis Megiste, tá? Vocês encontram aí também uma série de áudios disponíveis, tá? Do professor do Mário Ferreira dos Santos, áudios das suas aulas, trechos das suas aulas. Enfim, acredito também que possa ser que a Realizações seja dono desses direitos. Eu não sei como está a negociação. Enfim, o que eu posso dizer é que o Mário Ferreira dos Santos é um filósofo na máxima acepção da sua palavra. Então ele tem uma obra constituída de mais de 50 volumes. O Mário é um cara que é formado em Direito, então antes de ele começar a elaborar a sua obra filosófica, ele lança uma série de cursos de oratória, enfim. Dizem, não tive acesso a essa aula, que em um determinado momento da sua vida, ele diz assim no meio, enquanto ele está proferindo um curso, tive uma ideia. E a partir de então ele se fecha e lança e começa a lançar os volumes daquilo que constituiria a sua obra, tá? Extremamente influenciado em especial por Pitágoras e Platão. E para falar da influência de Pitágoras, Platão é um que é influenciado diretamente pela filosofia pitagórica, tá? Isso é fato histórico comprovado. Então, digamos assim que o Mário está nessa linha, tá? Já falei aqui no canal, procurem um vídeo que se chama Pitágoras e o tema do número. Então vai mostrar como o Mário faz a reconstituição da teoria do Pitágoras e tem a Sabedoria das Leis Eternas, é um livro que eu nunca tive acesso, é um livro que hoje é extremamente caro, foi publicado póstumamente com uma introdução
pelo professor Olavo de Carvalho, mas é justamente a tratativa que o Mário dá, tá? Partindo do pitagorismo aos números e o seu simbolismo, tratando os números no sentido qualitativo e não quantitativo, o que também já era um tratamento dado por Pitágoras, tá? na sua filosofia. Então, o Mário tem uma série de livros, dentre eles Filosofia e Cosmovisão, que é uma espécie de introdução ao estudo da filosofia, mas em geral a impressão que se tem é que, pelo menos quando eu leio as obras do Mário, é que ele fez tudo muito correndo, ele era extremamente trabalhador, lançou todas essas coleções num período curto, possuía um problema de coração e morreu na casa dos 60 anos de idade, e me parece que não foi possível fazer a revisão da sua obra. Então você vai encontrar problemas tanto nas edições aqui, tá? Essa edição aqui que padece de erros ortográficos, de concordância, mas isso não tira em nada o mérito, tá? Dessa obra, não só dessa obra, mas de todas as obras do Mário Ferreira dos Santos, tá? Então compensa quem quer se aprofundar em filosofia e quem quer realmente conhecer o que é um filósofo de verdade. Eu acho que eu conheço que tem uma verdadeira filosofia em todos os âmbitos do conhecimento, que traça uma filosofia em todos os âmbitos do conhecimento, tanto do ponto de vista simbólico, numérico, da questão da epistemologia, é o Mário Ferreira dos Santos, tá? Tem uma série de pessoas aí que tem um diplominha de faculdade de filosofia e não são filósofos, né? O diploma de filosofia, na verdade, parece que é o contrário de ser filósofo. Enfim. E aí, entrando, tá, nesse livro, após essa longa introdução, e aqui parte do que eu disse está nos outros vídeos, mas também tem muitas coisas que eu disse lá nos outros vídeos, assistam, que eu falo especificamente sobre os livros. Para mim o mais interessante, depois desse aqui, é o Pitágoras e o tema do número, tá? Então, sobre esse livro, Platão, o Um e o Múltiplo, é o seguinte. O diálogo Parmênides de Platão é, sem sombra de dúvida, o diálogo mais complexo, junto com o Timeu. Pessoas variam em dizer qual o diálogo mais complexo, tá? Eu acho esse diálogo extremamente complexo. Bom, então, o Mário já tem o mérito de comentar um diálogo que poucas pessoas fazem comentário. Você não vai achar livros fazendo comentários extensos e profundos sobre esse diálogo de Parmênides, tá? São poucos, em língua portuguesa eu não encontrei nenhum, além do Mário Ferreira dos Santos, tá? E a questão é a seguinte, o diálogo Parmênides é um diálogo do fim da vida de Platão. Então, sendo um diálogo do fim da vida de Platão, bom, eu sei que é controversa a questão da datação, qual a ordem cronológica, se você deve ler cronologicamente, porque tem um cano do Trasilo, enfim, cada um vai escolher, mas esse diálogo específico já é um momento, um encontro do Parmênides, que é um filósofo de Eleia, e aí vai ter a defesa do Parmênides da sua teoria, de que o um é e o um é e o que não é não pode ser anunciado, né? Aí tem Zenão, tanto no diálogo, há outros personagens, há Aristóteles que dizem que não é o Aristóteles, que é o aluno de Platão, enfim. Mas principalmente o diálogo trata-se de uma conversa entre Parmênides, que é o filósofo de Eleia. Dizem que não foi ele o fundador, mas filosoficamente, segundo o próprio Frederick Copleston, ele é o filósofo, o principal filósofo de Eleia. Existe uma divergência disso, a escola tinha sido fundada antes, mas não vem ao caso. O ponto é que Parmênides tem um poema que se chama Sobre a Natureza. No período do Parmênides, né, da filosofia de Parmênides, a filosofia ainda tinha um cunho muito, como eu poderia dizer, era enunciado, tanto é que Parmênides, eles chamavam de Parmênides o Obscuro. Então era uma espécie de filosofia onde o eu, né, no sentido socrático da análise do próprio comportamento, das suas condutas, né, ainda não estava no centro do filosofar. Então Parmênides vai filosofar e o poema que ele traz é um poema que vai enunciar, ainda de forma mitopoética, vamos dizer assim, a questão da filosofia. Então, que o um é
e o que não é não pode ser enunciado. Aí vai variar conforme a tradução. Mas Parmênides já faz uma série de distinções importantes com relação ao conhecimento e à opinião, essa divergência, a questão dos sentidos que eles trazem para nós, impressões meramente aparentes, e o próprio poema da natureza vai falar sobre isso, que nós temos que negar aquilo que é trazido por nós, a nós, pelos nossos sentidos, e devemos buscar o conhecimento na pura intelecção. Enfim, aí ele vai falar das questões relacionadas, ele vai trazer toda aquela questão mito-poética sobre a questão do da imobilidade, do sem início, nem fim, enfim. Bom, então, nesse diálogo, Platão expõe a sua teoria das ideias à crítica do Parmênides, certo? Ou seja, é o diálogo onde Platão coloca um Parmênides velho, já por volta dos 60 anos, ao que tudo indica pelos historiadores, e um Sócrates jovem. E o que acontece é o seguinte: começa Zenão, que é um discípulo, né, de Parmênides, que é o criador dos paradoxos. Então ele cria uma série de paradoxos para defender os princípios de Parmênides. Ele vai dizer o seguinte: se os meus paradoxos são absurdos, mais absurdo seria as antinomias, né? Mais absurdo é uma tese que seja divergente do que a tese de Parmênides. Então ele cria esses paradoxos, tem toda a questão da flecha, do sapo, enfim. Então, Platão vai colocar na boca de Sócrates, começa-se o discurso com Zenão, né, que é um defensor de Platão, depois Parmênides vai defender, e ele vai pulverizar a questão da teoria das ideias de Platão, né? Mas é interessante porque no diálogo, apesar do Parmênides pulverizar a teoria das ideias e da participação e do múltiplo, ele fala que ele assume que é impossível filosofar sem aceitar que as ideias existam. Então ele vai trazer uma série de impugnações à teoria das ideias. Se me falha a memória, são 7 impugnações relacionadas ao problema da teoria das ideias, o que mostra que essa crítica que já se tinha acerca da teoria das ideias, como Platão e o autor, ele estava muito ciente da questão dessa impugnação das ideias. Então o Mário, no decorrer desse livro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer os comentários e toda a refutação dos erros do próprio Parmênides, tá? Relacionado à má interpretação que ele tem acerca da teoria das ideias, porque ele põe as ideias como se as ideias fossem matéria, né, como se fosse algo físico. Então, o que acontece também no próprio diálogo com Platão, né? Então fica claro, o Mário vai falando, vai fazendo os comentários em pequenos trechos, com comentários seus, com remissões a obras suas e também refutações dos próprios problemas que teria de se acreditar. É como se fizesse uma comparação. Nós temos aqui o Parmênides com a questão do o não ser não pode ser enunciado. E aí nós temos a teoria das ideias de Platão. Então ele faz justamente isso. A teoria das ideias pode estar sendo exposta por um Sócrates que ainda não tem maturidade para expor as suas ideias, o que muitos comentadores vão dizer, historiadores da filosofia vão falar que isso foi feito propositalmente pelo Platão, mas que o próprio põe na própria boca do Parmênides que você vai ver Sócrates quando a filosofia tomar conta de si, você vai conseguir expor então essas teorias. Então o Mário vem fazendo todo esse comentário e é interessante porque ele não é o primeiro autor, ele junto com o Giovanni Reale, que tem a coleção sobre
História da Filosofia, e tem um livro que se chama Para uma Nova Interpretação de Platão, ele vai mostrar como a interpretação de Aristóteles sobre a teoria de Platão era injusta, e que muito da teoria de Aristóteles e de todas as suas divisões e da participação e da questão do ato e da potência estavam na filosofia de Platão. Então não é a primeira vez que eu vejo isso. Ele também vai dizer sobre a má interpretação que o Aristóteles faz do pitagorismo, porque segundo o Mário, Aristóteles só teve contato com pitagóricos de porte inferior e não pitagóricos de alta patente, digamos assim, até porque a sociedade pitagórica era uma sociedade iniciática. Então ele vai fazendo os comentários sobre a questão da abstração, de dupla abstração. Ele invoca muito como, em certos pontos, Santo Tomás de Aquino era muito mais platônico que aristotélico, né? Porque é normal as pessoas dizerem que Santo Tomás é aquele que cristianizou Aristóteles, mas ele vai citando os trechos da obra de Santo Tomás de Aquino e da importância que a própria interpretação de Platão e a sua teoria das ideias tem sobre a questão do intelecto humano, né? Então, aí dá para começar, a partir da leitura não só do Mário Ferreira dos Santos, mas com o Alfred Edward Taylor, quando ele vai fazer comentários sobre o Teeteto e outras obras do sofista, que muito da filosofia de Aristóteles depende inteiramente, apesar de Aristóteles dizer que não, mas muito da sua filosofia depende diretamente da filosofia de Platão. Tá? Eu já ouvi isso em vários lugares. Então, o Mário faz todo o comentário ao Parmênides e no final ele faz um arremate sobre sobre todo o livro. E é assim, bom, como eu disse, eu já estou há alguns anos estudando Platão e esse aqui é um comentário difícil de ser achado, ainda mais em língua portuguesa, e esse é um filósofo brasileiro que dá orgulho disso. Então o Mário vai fazer todo esse comentário acerca então, do Parmênides de Platão. Então vem um trecho do diálogo, um comentário do Mário, um trecho do diálogo, um comentário do Mário, as impugnações necessárias, os sofismas cometidos pelo Parmênides na sua argumentação, e apesar desses sofismas, Sócrates não consegue refutar esses sofismas. Então, digamos assim que o próprio Mário aponta os defeitos, mas ele vai dizer que esses defeitos foram deixados ali propositalmente por Platão, porque ele sabia desses problemas, tá? E, digamos, outros, como o Taylor, ele vai dizer que o que Platão faz é fazer uma contraparte do que Zenão fazia. Porque o que Zenão fazia? É mostrar que a não aceitação da tese do Parmênides levaria ao absurdo das ideias. Então que Platão faz isso, que não aceitar a tese, um dos propósitos do diálogo era escrever um diálogo para mostrar que não aceitar a teoria das ideias de Platão levaria a um absurdo muito maior. Então, no final das contas, é necessário aceitar. Apesar de todas as aporias que existem na teoria das ideias, é necessária a sua aceitação para que se possa explicar como nós conhecemos a questão da existência dos universais, etc. e tudo mais. Tá? Então fica aqui a minha indicação, espero que eu possa ter sido claro, apesar de, como eu disse, é complicado falar sobre um diálogo complexo, tá? Mas que eu possa ter elucidado o que vocês vão encontrar aqui no Platão, o um e o múltiplo, comentários ao Parmênides, do Mário Ferreira dos Santos. Tá? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.